Nova lei traz benefícios para migrantes estrangeiros. E é super emocionante, pode parecer bobo, mas eu quando recebi o papel me emocionei. O setor industrial enfrenta grave crise no ABC. A industrialização no nosso país ela começou na região do Grande ABC. O Museu de Santo André usa a arte para retratar a história da cidade. Vir aqui é um bom lugar para relaxar um pouco a cabeça, porque tem muito verde. Conheça também a história do estádio Anacleto Campanella de São Caetano. Essa foi uma das maiores alegrias, que não na torcida, como também a população da cidade de São Caetano do Sul. Não deixe de conferir também a agenda cultural e esportiva do final de semana. Esse jornal é produzido pelos estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Começa agora mais um Web Notícias. Migrantes estrangeiros sofrem dificuldades para se adaptar em novo país. Nova lei, que traz benefícios para essas pessoas, entrou em vigor no último dia 22 de agosto. Mudar de cidade nunca foi tarefa fácil. De estado, muito menos. Agora imagine mudar de país. Ter que rapidamente se adaptar a uma nova rotina e a uma cultura diferente. Do ponto de vista de apoio, a família era realmente esses 4 entes e meio se fechava em si e um ajudava o outro. Minha mãe, que era professora no Uruguai, nunca mais trabalhou como professora no Brasil. Ela não se sentia confortável de deixar a minha irmã com outra pessoa, enfim, porque ela não conhecia direito ninguém, não se sentia confortável pela língua, então tinha algumas diferenças culturais importantes. Então, com certeza, eles passaram por momentos difíceis, assim. Também é um desafio para a pessoa que vem de outro país as novas regras sociais, um novo código civil, sistema de leis e impostos, que muitas vezes são bem diferentes do país de origem. Mas Carolina respeitou as normas, conseguiu seu RG e agora é, em definitivo, cidadã brasileira. E é super emocionante, pode parecer bobo, mas eu quando recebi o papel me emocionei. Eu não tinha nem muito para quem mostrar, né? Porque eu estava sozinha. Então, enfim, acabei tirando uma foto, mandando para os meus pais para dizer assim, olha, finalmente consegui o que eu tanto esperei. Recentemente, dia 25 de maio, foi sancionada uma nova lei que trará benefícios aos migrantes. Porém, essa nova lei só entrará em vigor a partir do dia 22 de agosto. E alguns direitos aí para o estrangeiro, sem prejudicar, eu acho que isso é muito importante que se frise, os direitos aos cidadãos brasileiros. Por exemplo, assistência jurídica integral, a gente não sabe exatamente como isso vai ser disponibilizado para os estrangeiros, mas há esse direito, pelo menos ali na teoria. O Brasil busca facilitar ao máximo a adaptação do migrante, mas ainda precisa de ajustes, porque atualmente não está preparado. Desde a burocracia do dia a dia, dos órgãos públicos para lidar com o imigrante, com o migrante, na verdade, passando até pelo desconhecimento da legislação e do idioma. Então, as autoridades, os órgãos públicos não estão preparados. A expectativa de todos é de que, com a nova lei, os migrantes se sintam mais seguros e vejam o Brasil como um país com leis justas e um bom lugar para viver. Bebês que nascem com 37 semanas ou menos são considerados prematuros e precisam de diversos cuidados. A Policlínica da Metodista oferece acompanhamento com fisioterapia para crianças nessa situação. O objetivo é acompanhar o sistema neuromotor do bebê. É necessário fazer agendamento por telefone e as vagas são limitadas. O número está aparecendo para você aí na tela. O ABC é um dos principais polos industriais do país, mas como em qualquer outro segmento, também está sujeito às variações econômicas e crises. A economia do ABC teve sempre como carro-chefe os segmentos industriais, como as montadoras automobilísticas, petroquímicas e metalúrgicas. Apesar dessa posição histórica, o setor está em baixa nos últimos anos. O ABC é um dos polos mais tradicionais da indústria, já são mais de 24 mil instaladas na região. E assim como todos os setores da economia brasileira, o setor industrial passa por uma grave crise. Um dos agravantes para essa recessão foi a crise cambial argentina em 2014, tendo em vista que os argentinos eram os principais compradores das montadoras da região. Depois de 2015 se mistura com a própria crise mais geral do país e a gente ainda continua nesse mesmo movimento de retração da economia local,
puxado, né, ou derrubado, especialmente pela atividade econômica industrial, que é o que mais tem se retraído nos últimos anos, né? O empresário e secretário de Desenvolvimento de Santo André, Ailton Lima, destacou a transição do setor industrial para o setor de serviços e comércio durante um simpósio de economia realizado na Universidade Metodista. Segundo ele, a área emprega e paga menos, também oferece menos condições ao trabalhador. Para Ailton, apesar do momento difícil, a economia do ABC possui uma luz no fim do túnel. A economia local, na minha opinião, ainda é a melhor economia do país, ou pelo menos o recanto de melhor economia. Aqui nós temos todas as condições, como eu disse, toda a industrialização no nosso país ela começou na região do Grande ABC e ainda não está completamente desatualizada ou impedida de funcionar. José Hamilton Ribeiro, que é um consagrado jornalista com mais de 60 anos de carreira e que foi correspondente de guerra, esteve presente em São Bernardo para a sessão de autógrafos da sua primeira biografia. O evento correu na Livraria Psicultural, no bairro Rude Ramos. Hamilton contou com a presença de admiradores do seu trabalho e deixou um recado especial para nós que somos estudantes de jornalismo. O momento atual é particularmente ruim, mas a crise vai ter alguma saída. Vai ter alguma saída, né? Ou os veículos se adaptam às novas tecnologias, ou as novas tecnologias criam um esquema de jornalismo responsável, né? Porque botar coisa na internet é fácil, você pode pôr à vontade. Agora, o jornalismo tem compromisso com a verdade, com a prova, com a credibilidade, né? O bom jornalista, o jornalista vocacionado, que se prepara bem, que faz uma boa formação, ele sempre arranja o seu lugar. Para os fãs de Hamilton, o livro que conta a história da sua vida é o jornalista mais premiado do Brasil, que pode ser encontrado nas diversas livrarias do país e pela internet. Na dica cultural de hoje, indico o espetáculo Mamma Mia, o musical, baseado nos sucessos dos anos 70 e 80 da banda ABBA. O espetáculo acontece no sábado à noite, às 8h30 e domingo às 7 horas, no Teatro Municipal de Santo André, e os ingressos variam de R$ 40 a R$ 80. E já nesta sexta-feira, Guilherme Arantes se apresenta em comemoração aos seus 40 anos de carreira. O show será às 8h30 no Teatro Municipal em Santo André, localizado na Praça Quarto Centenário. Os ingressos vão de R$ 120 a R$ 140, mais 1 quilo de alimento. Contar histórias e preservar memórias é importante para qualquer cidade, e é por meio dos museus que as pessoas passam a conhecer um pouco mais do lugar onde vivem. Um jardim, 2 blocos totalmente equipados com passarelas, salas de máquinas, auditórios e espaços de conveniência. Este seria o Museu do Trabalhador. Seria, porque hoje não está pronto. A previsão de entrega era para o início de 2013, mas o que vemos aqui é o completo abandono. A inauguração já foi prorrogada 2 vezes e hoje em dia não existe mais nenhum prazo para entrega, e muito menos para o retorno das obras. E você vê, o prédio está abandonado, né, como criador de mosquito, da dengue, né? O que vemos aqui não é nada parecido com o projeto. O mato alto tomou conta do jardim, o prédio está totalmente pichado e o que chama mais atenção é a quantidade de lixo no local. Mas o pior, tudo isso a apenas 200 metros do prédio da prefeitura. Em frente ao prédio, encontramos a placa que deveria mostrar todos os dados sobre a obra. Mas não conseguimos ver nada, porque a placa está praticamente apagada e destruída. Na internet, conseguimos achar uma imagem de 3 anos atrás, um pouco mais conservada. E antes haviam 2 placas com as informações. O valor gasto em mais de 18 milhões de reais, o prazo previsto em 9 meses, e vejam que não temos o início das obras, porque está pintado nas 2 placas. Elas foram rasuradas logo depois de não ser entregue no ano de 2013. O prédio está totalmente sem segurança, a portaria quebrada e o portão sem cadeado, permitindo a entrada de qualquer pessoa. No interior do museu, vemos mais descaso, tornando-se um problema de saúde. O prédio está com muitas goteiras e com sua estrutura rachada, além de encontrarmos muito lixo e entulho. Aqui dentro do museu, nossa equipe encontrou muita água parada. Para entrar aqui, a gente teve que passar repelente porque a situação está crítica. No fosso do elevador, a gente encontra o que parece uma piscina.
O que deveria servir de espaço cultural para a população, na verdade está trazendo preocupação. E muita gente nem sabe o que deveria ser essa obra. Você sabe qual é a obra que está sendo construída aqui? Não. Ih, filha, eu não lembro. Ah, eu já ouvi falar assim dela, ouvi falar que é um museu. E nós vemos que tá parado aí, museu que é bom nada. Nossa equipe tentou entrar em contato com a Secretaria de Cultura, mas não tivemos respostas sobre o retorno das obras. Pela Copa Paulista de Futebol 2017, o São Caetano enfrenta a Portuguesa, que é líder do grupo, no sábado, dia 2, no Anacleto Campanella, às 4 horas da tarde. O Azulão está em segundo do grupo com 22 pontos, um a menos que a Lusa. A equipe veio de um empate por 1-1 fora de casa contra outra equipe do ABC, o Água Santa, que pelo mesmo grupo tenta sua reabilitação contra o Taubaté após 4 rodadas sem vitória. A equipe de Diadema joga em casa no Distrital de Inamar, às 3 horas de sábado. O campeão do torneio poderá escolher entre disputar a Copa do Brasil 2018 ou por uma vaga na Série D. E as meninas do vôlei São Cristóvão-São Caetano jogam pela primeira vez a temporada 2017-2018 pelo Campeonato Paulista Feminino. O jogo está marcado para as 11 horas da manhã do domingo no ginásio Milton Feijão, em São Caetano. As adversárias serão a tradicional equipe do SESI São Paulo e a entrada é gratuita. E pelo handebol feminino, o São Bernardo Unip enfrenta o Pinheiros amanhã às 3 da tarde no ginásio do Baetão. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Super Paulistão. A equipe do ABC é líder após 9 rodadas disputadas. E a entrada também é gratuita. E chegou o momento de conferir a terceira e última matéria especial da nossa série sobre estádios do ABC. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o estádio Anacleto Campanella. Livros, fotos e experiências pessoais são formas de se contar histórias diferentes. No mundo da bola, um estádio com certeza é uma fonte inesgotável de momentos marcantes para seus frequentadores. Estádios fazem parte da história de qualquer clube. Há quem diga, inclusive, que ele possa fazer até um time ser campeão. O estádio onde joga o São Caetano, o Anacleto Campanella, já viveu momentos inesquecíveis, como a final do Campeonato Brasileiro de 2001 contra o Atlético Paranaense. Naquele jogo, cerca de 20 mil pessoas lotaram as arquibancadas. Outras histórias também marcaram, mas não apenas o estádio. Seus personagens, como o Sr. Agostinho Folco, preservam até hoje lembranças que continuam vivas na memória. Por exemplo, o que nos alegrou mais, o que alegrou a torcida toda e a cidade de São Caetano, quando nós tivemos pela primeira vez o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista, que foi contra o Clube Paulista de Jundiaí. Essa foi uma das maiores alegrias, que não na torcida, como também a população da cidade de São Caetano do Sul. Este estádio foi construído no dia 2 de janeiro de 1955 e o nome escolhido foi para homenagear o então prefeito da cidade, Anacleto Campanella, que governou São Caetano por 8 anos. Outro momento que marcou esses 62 anos de história foi a inauguração, no dia 2 de janeiro de 1955, quando então São Bento de São Caetano venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. E o estádio era muito diferente naquela época. A gente já começou a frequentar o estádio, quer dizer, não era essa estrutura de concreto, era uma estrutura de madeira, era uma estrutura completamente diferente. Depois que o clube foi surgindo na média do futebol da primeira divisão, segunda divisão, aí as melhores foram feitas no Anacleto Campanella. Uma das marcantes, mais coisa que a gente marcou mesmo, foi contra o América do México, quer dizer, um time era tradicional na época, entende? E a gente veio aqui, ganhou o jogo deles aqui, e depois empatamos lá na decisão para a Libertadores da América, né? Atualmente, o estádio tem capacidade para receber cerca de 14.400 pessoas. Mesmo não sendo um dos maiores do Brasil, a construção é do tamanho do coração dos torcedores, e eles continuam afirmando seu amor pelo clube. Termina agora mais uma edição do Web Notícias. Para essas e outras informações da região, acesse o portal rronline.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até mais!